A paz do Senhor Jesus esteja com todos os irmãos. Aqui quem está falando é a sua irmã Rosimar Lima, na cidade de Bocaina, no Piauí, e levando mais uma porção bíblica. Hoje, meus irmãos, nós vamos estar lendo no livro de Filipenses, no capítulo 2 e nos versículos do 3 ao versículo de número 13, amém? E no versículo 3 diz assim a palavra de Deus: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Amém? Louvado e santo é o nome do Senhor. Então, meus irmãos, Paulo escrevendo aos Filipenses, Paulo aqui ele estava preocupado com aquela igreja, e ele queria saber se aquela igreja estava bem em comunhão uns com os outros, se eles tinham uma comunhão no corpo de Cristo. Você tem que estar em ligação com Deus através de Jesus Cristo, pela graça, pelo amor de Deus, mas é importante também, meus irmãos, a comunhão no corpo de Cristo, está em comunhão, em união uns com os outros. E Cristo, ele é o maior exemplo. Nós somos moldados por Cristo, e um sinal de quem está perto de Deus é a humildade, porque Jesus, ele foi humilde. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu percebo que sou pequeno e falho diante de Deus. Meus irmãos diziam com Jesus: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Quanto mais simples você for, mais Deus vai te usar, porque Deus, ele não habita em templos sujos. Deus, o Espírito Santo de Deus, ele só habita em templos limpos. E Jesus Cristo, ele nos ensinou a humildade. E aqui, meus irmãos, no versículo de número 6, no versículo 5 diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então Jesus, ele era Deus. Cristo, ele era totalmente divino, mas se limitou de modo que pudesse também ser completamente humano. Em Cristo, Deus se tornou homem. E aqui no versículo 7, Paulo diz: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Quer dizer que Jesus, ele esvaziou-se de si mesmo. Cristo fez isso ao assumir a forma de servo, um simples homem. Jesus, ele não se esvaziou de alguma parte de sua essência como Deus. Pelo contrário,
assumiu a existência como homem, embora ainda fosse completamente divino, ele se tornou completamente humano. Jesus, ele era 100% Deus e era também 100% homem. Paulo não diz que Jesus trocou a forma de Deus pela forma de servo. Na encarnação, Cristo continuou com a mesma natureza de Deus, mas acrescentou em si mesmo a natureza de um servo. E aqui no versículo 11, ele diz: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, meus irmãos, o termo Senhor é um título pelo qual todos um dia reconhecerão o Cristo ressurreto e exaltado. Então, meu irmão e minha irmã que me ouve, é surpreendente, portanto, que o Deus que criou o universo e reina sobre toda a criação, escolheria acrescentar à sua pessoa a natureza de um servo. Então, Jesus, ele escolheu acrescentar à sua pessoa a natureza de um servo. E aqui no versículo 8 diz assim: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, essa palavra forma, essa palavra que Paulo usa para mostrar aos filipenses que Jesus Cristo, que é completamente Deus, desde toda a eternidade, também foi completamente homem. Nos versículos anteriores, Paulo descreveu Jesus como alguém que possui a natureza de Deus e assumiu a natureza de servo. Jesus veio à terra com a identidade de um homem. Nesse versículo, a palavra forma indica as características externas de Jesus. Jesus tinha o porte, as ações e os modos de um homem. Então, meus irmãos, Jesus voluntariamente assumiu o papel de servo, humilhou-se a si mesmo, embora nunca tivesse pecado, nem feito algo para merecer a morte. Jesus, ele escolheu morrer, sendo obediente, para que os pecados do mundo lhe pudessem ser imputados. Glória a Deus. Paulo, ele descreve o sentido mais profundo da humilhação de Jesus Cristo, ao lembrar aos leitores que Jesus morreu pela forma mais cruel de pena de morte, a crucificação. Jesus, ele foi crucificado. Jesus, ele derramou ali naquela cruz todo o seu sangue para que eu e você pudéssemos ser salvos. E aqui no versículo de número 9 diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Então, meus irmãos e minhas irmãs que me ouvem, observe o contraste entre Jesus se colocando em uma posição humilhante e Deus Pai elevando-o a uma posição em que o exaltou soberanamente. Glória a Deus. Na terra, Cristo era Deus, mas parecia um homem. Na terra, Cristo foi coroado com espinhos e de volta ao céu, ele foi coroado de glória e de honra. Glória a Deus. Então, meus irmãos, aqui na terra, Jesus Cristo, ele foi colocado uma coroa de espinhos. Ele foi coroado com espinhos. E de volta ao céu, ele é coroado de glória e de honra. Aleluia. No versículo 11, diz assim: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória
de Deus Pai. Então, confesse é um verbo forte e intenso que significa concorde, ou diga o mesmo. Paulo está dizendo que todos serão unânimes em afirmar o que Deus Pai já afirmou no livro de Isaías 45, versículo 23. Desculpem, é no livro de Isaías, capítulo 45, versículo 23. Então, essa palavra confesse, ela é um verbo forte, que significa concorde. Então, neste capítulo 45 e versículo 23, Deus Pai, ele afirmou que Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Deus. E no versículo de número 13, o próprio Deus está agindo em nossa vida, quando diz, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, ou seja, o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, o próprio Deus, ele está agindo em nossa vida e tudo o que ele faz nela se dá segundo a sua boa vontade. Deus se agrada em fazer o bem a nós, mas ele só pode nos abençoar quando há obediência à vontade dele. E nosso maior objetivo deve ser agradar a Deus em tudo o que fizemos. O Senhor, ele supre, meus irmãos, tanto o desejo como a capacitação para cumprirmos sua vontade. Só precisamos apropriar-nos da providência de Deus. Deus, ele é o nosso provedor. Deus, ele supre as nossas necessidades. Mas nós precisamos apropriar-nos da providência dele. Amém? E eu quero terminar esse áudio orando e pedindo a Deus para proteger cada um de nós. Senhor meu Deus, meu Pai, protege, Senhor, cada um que vai estar ouvindo este áudio, Pai. Eu te peço que o Senhor continue, meu Pai, nos abençoando, nos protegendo e nos dando sempre a tua direção, meu Deus. Eu te peço e te agradeço desde já, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.